In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Amados irmãos, minhas irmãs, estamos aí no 6º domingo depois de Pentecostes. E essa missa e a realidade, não só a missa, também a realidade, podia impactar-nos e certamente nos impacta com uma pergunta. E é possível tirar vida da morte? Vejam, caríssimos, a situação descrita no Evangelho. Essa multidão que segue Jesus. Uma multidão, diga-se de passagem, anônima, porque aqui não se diz quem sejam. Não se chama, sequer se chama de discípulos. Né? Sequer se diz que é a multidão dos discípulos. É uma multidão. Uma multidão. E essa multidão nos leva a pensar na inteira humanidade. Na inteira humanidade. A multidão dos homens. De todos os homens. E está aí, nesse deserto. Já há tantos dias. E com fome. Vejam, a situação é tão premente que Jesus sequer pode despedi-las, porque desfalecerão. Tantos desfalecerão que vêm de tão longe. Tantos desfalecerão. E nós podíamos aproximar esta notícia da nossa realidade. Pensando na multidão dos homens. E pensando que desfalecem também eles de fome, das mais variadas, de todas as fomes. Hoje o homem padece de todas as... Não, é de se rir, né? Porque a gente achava que era grande na ciência e na tecnologia. Se achava que éramos grandes na ciência e na tecnologia. E diga isso sobretudo, sim, os médicos, a medicina. Hoje não temos a nossa médicazinha no meio de nós. Tá ali. Diga sobretudo os médicos e a medicina. Estes então, e ainda assim, orgulhosíssimos, se achavam os grandes deste mundo. Os doutores deste mundo. Os grandes doutores deste mundo. E agora estão aí curvados diante... Nem se sabe se a gripe, o que é essa coisa, esse Covid-19 que inventaram aí sobre a humanidade. E que prostrou a nossa ciência, a nossa técnica e tudo mais. Não se cura, na verdade, uma dor de dente. Né? Tem que extirpá-lo. Ainda é assim. Ainda é assim. Difícil de curar uma dor de dente. Muito difícil. Então, sim, a nossa própria ciência e tecnologia, na qual o homem punha toda a sua esperança, derrui. E a economia? E a economia, queridos? Como a humanidade atual se... Religião não interessa. Interessa é a economia. Esses dias eu li uma notícia que a dívida pública dos Estados Unidos está em 222 trilhões de dólares. 222 trilhões de dólares. Impagável. É um país falido. Os Estados Unidos da América do Norte é um país-eco, um paizinho falido. Falido. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E assim nós podemos desmantelar realidade por realidade na qual o homem tanto se segurava, se sustinha. E a paz, se formos ver a paz, tão ameaçada, ameaçadíssima. Parece que a cada dia chegamos ali na borda do precipício. Parece que a humanidade está louca para se lançar na mais negra e terrível morte de uma guerra atômica. Que coisa.
E se pensarmos na fome e no abrigo, bom. Jamais como hoje temos pobres no meio de nós, a palavra de Jesus. Que até o fim teríamos pobres no meio. Jamais como hoje. E a perspectiva é de grande piora. De grandíssima piora. O mais terrível de tudo é que quando nós vamos contar os grãos que produzimos, parece que são tantos, né? Abundantíssimos. E contudo, a humanidade passa fome. E desfalece no caminho. Morre de fome. Morre de fome. E vai se apertar mais. Vai se apertar mais. Não há realidade. Hoje nós devemos olhar esse evangelho e dizer, não, confessar, estamos nesse deserto, desfalecendo de fome. Mas faltou ainda um itemzinho, eu não posso esquecer, que é o religioso. Tá? E se vamos pegar o item religioso? Tá? Sim, não, porque nesse relativismo religioso que nós vivemos hoje, aliás, onde está Deus? Quem é Deus? Quem é e onde está Deus? Porque, olhando essa multidão inimaginável, bom, quem é que vai contar quantas religiões hoje tem no mundo? Só para falar nos cristãos, somos tantos. Afinal, quem é Deus? Onde Ele está? Parece que Deus terá realmente morrido. Ninguém mais tem razão, ninguém mais tem a verdade. Ninguém mais o conhece. Ninguém mais o ama. Ninguém mais o serve. Qualquer interesse lhe passa à frente. Qualquer interesse lhe passa à frente. Qualquer dor, qualquer angústia, qualquer medo passa à frente de Deus. Não está o medo passando à frente de Deus tremendamente nos nossos dias? Ou não seria por medo que as nossas igrejas estão fechadas? E que quando abrem, é um povo... Um pingo de gente aqui, outro ali. E não dizemos nós que estamos assistindo à morte da igreja, mais cruel e terrível morte. E quanto mais cruel e terrível, quanto mais confessada, quanto menos confessada pelo clero. Esta semana nós tivemos aquela carta assinada, redigida por Müller, assinada por Viganò, Schneider, outros cardeais, Negri e tudo mais. Sim, fazendo um quadro, eu dizia ontem, completo, praticamente completo, perfeito, da situação de morte que se vive hoje no mundo, na religião, no mundo e na religião. Sim, fazendo um quadro de morte quase completo, perfeito. Mas ainda ali faltou o principal. Faltou acusar Jorge Mário Bergoglio de antipapa. Faltou identificá-lo com o falso profeta. Faltou reconhecer que ele está destruindo, com seus cardeais, com seus bispos, com seus padres, com seus leigos, está destruindo a igreja, com seus leigos também. Essa semana vimos subindo lá a Pontifícia Academia das Ciências Humanas, o tal de Dagny, né? Dagny. Então, é um homem a serviço dos Rockefeller, das famílias Illuminatis. Então, o documento, na verdade, não denuncia nem... Você quer isto? Quer dizer, que há um plano que estão colocando, uma agenda maldita que estão colocando em ordem. Há um cérebro maligno atrás de tudo isto, desta morte da igreja e da humanidade. Quer dizer, em termos de religião, quem somos? Nós aqui, um punhado, tentando fazer um refúgio,
sem recursos. E não conseguimos. Estamos há quase quase um ano. E aquilo lá, não conseguimos sequer fazer um puxadinho. Ainda não acabou de fazermos um puxadinho numa casa já encontrada, pronta. Estamos fazendo um buraco para fazer um alojamento, e não encontramos quem nos ajude. Não sabemos nem como terminar o buraco, nem como preenchê-lo depois. Muito menos como preenchê-lo depois com o tal de alojamento. Uma comunidade que treme, quase que a cada padre que abre a boca, uns correm para cá, outros correm para lá, com a sua doutrina, sim, com a sua ciência, com a sua sabedoria, com a sua cultura, e correm para este, correm para aquele. E se for estrangeiro, melhor. Aí sim, mais verdadeiro. Divisão e morte nos cerca em toda parte. Estamos num deserto, no mais negro e terrível, desfalecendo de fome. Vejam, queridos, os discípulos vendo como, os apóstolos vendo como estava a situação, disseram: que poderá saciar a fome desta multidão? Parecia-lhes impossível. Impossível. Pão no deserto? Como conseguir pão no deserto? Consegue-se pedra. Você quer água. Consegue-se no deserto? Tão somente pedra. Como saciar a fome? Quando nós nos deparamos com isto, nós, aqueles pouquíssimos, nós nos chamamos de igreja remanescente, e vendo todas as nossas próprias dificuldades ad interno, ao interior de nós mesmos, olhamos tudo isto e perguntamos: como saciar a fome dessa multidão? O que fazer? Se os grandes, se as autoridades estão todas do lado de lá, os que mais enxergam estão cegos. Não confessam o cisma, não confessam quem é Jorge Mário Bergoglio, não confessam que a igreja está morrendo. As maiores autoridades. Como? Perguntamos nós. Como podemos nós saciar a fome nesse deserto? Onde encontrar pão para esse povo? Onde vamos encontrar pão? A nós está parecendo impossível. Mas quem somos nós, tão pequenos? Você quer recurso? Temos. Para nos salvar a nós mesmos. Eu estou há 3 ou 4 meses, dizendo: não, mês que vem eu subo ao refúgio. E ainda, sequer precária e provisoriamente se conseguiu um quarto para que eu possa ir com a minha irmã e com aqueles que moram aqui comigo. Sequer precária e provisoriamente conseguimos arrumar. Então, nos perguntamos. Queridos, antes de abordar ainda o demais do Evangelho, nós queremos nos voltar um pouquinho para a Epístola da Missa hoje. Segue a mesma linha. Só que ela diz que sim, é possível tirar vida da morte. Aliás, vida mesma só se pode tirar da morte. E a começar a vida divina, que é a rejeição do mal e do pecado. Sabe, queridos, para conseguir tirar esta vida da morte, quer dizer, morrendo para o pecado, isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem, não é fácil. Tem que ter penitência. Não é sendo uma bonequinha ainda do tempo da infância, mesmo velha, que se vai conseguir isto. Não. Tem que ter força, ânimo, coragem. E renunciar a essa
meninice, essa criancice com a qual ainda se apresentam. É preciso morrer. É morte que se fala. Se fala aqui de morte. É preciso morrer ao pecado. E pisar firme na cabeça desse dragão. Para sufocá-lo e matá-lo. E ressurgir dele, do pecado, para a vida divina, a vida cristã, a vida da graça. É preciso ser... É dos violentos, é dos fortes, a vida cristã, a vida católica. Não é dos fracos, daqueles que não têm coragem de deixar a sua criancice, a sua meninice, para se tornar fortes adultos, grandes, lutadores, capazes, vencedores do pecado. Para viver a vida nova, esta sim surgida daquele velho homem, a vida nova da graça, que se abre a Deus, que se abre ao próximo, capaz única de saciar a fome de todos, a própria e a alheia, e saciar a fome de Deus e até a fome deste mundo, até a fome deste mundo. O Evangelho nos promete uma abundância. Vejam que coisa mais rica o fim deste Evangelho. Esta abundância sobeja pão no deserto. Recolhe-se cestos de pão. Sobeja, todos saciados. Todos saciados. A multidão saciada. Toda a multidão saciada. Sobeja pão no deserto. É a promessa. Temos que crer nela. Temos que acreditar que, ao fim, a obra de Deus será esta, da vida em abundância, tirada da morte deste mundo, da morte desta igreja. Sobejará vida, vida em abundância, vida cristã, aquela vida do batismo, aquela vida do homem forte, do homem grande. Sobejará sobre esse mundo. Esta é a promessa da missa de hoje. Deus é grande, Deus é forte, Deus é capaz. O nosso Deus pode tirar de nós, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, de uma comunidade remanescente, de uns últimos que ainda sobraram, aferrando-se à vida cristã, aferrando-se à fé, teimosamente persistindo em crer, teimosamente segurando a vida divina e a vida católica sobre esta terra, sobre este mundo. Escondido, talvez, nos seus refúgios, mas ainda de lá, Deus pode tirar vida em abundância para a multidão dos homens. De outra parte, não alcançarão, queridos. Não alcançarão. É preciso crer que na nossa pequenez, da nossa fraqueza, Deus ainda servirá ao mundo de vida abundante. Depois da morte de tudo isto. Depois da morte, que nós assistiremos. Seremos testemunhas da morte de tudo isto. Depois da morte de tudo isto, Deus tirará a vida e abundância para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.